amigos, um grande abraço para todos vocês, desde a Venezuela do Sul. Olha que beleza, olha que obra de arte, olha que obra de arte, não é? Muito bem. Meus amigos, por falar dos engodos da nossa magnífica Venezuela do Sul, há poucas horas o Donald Trump mandou um recado frontal ao governo Lula. Sem mais delongas, vamos dar uma olhadela nisso. Olha isto daqui. Casa Branca manda recado ao governo Lula. Isso está no Metrópolis. No G1, Brasil sufoca e explora. E Trump não permitirá. Olha que interessante. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos dar uma olhadinha nesse mesmo dia em que se está discutindo tanto aí, que Hugo Mota acendeu uma vela para Deus, outra vela para o Didi, em que o Lula está em jantar de velas do Davi Alcolumbre. Que coisa, né? E a oposição prometeu fazer obstrução, agora acho que já está mudando de ideia. Quero fazer uma pergunta a vocês. Será que essa oposição, ou pelo menos a maioria dela, se importa realmente com o pessoal do dia 8? Será que se importa realmente com o pessoal do dia 8? Meu Deus. Vocês viram a notícia já tão sabida, mas vale a pena lembrar. Misteriosamente, vários assessores, 3 assessores, né, do Dr. Moraes, não estão mais trabalhando no gabinete do Dr. Moraes. Vocês também viram que o Dr. Moraes pegou um avião da FAB e foi ver um jogo do Corinthians. Porque dono faz assim. Vocês também viram que a senhora Moraes, a Madame Moraes, a mulher do Moraes, vai advogar para o Banco Master. Não é bom isto? É isso que se chama de economia de mercado familiar, não é? Que bom isso. É assim mesmo. Parece que a senhora Toffoli também teve umas coisas. Foi isso que originou aquele negócio da Cruzoé, que originou a censura no Brasil, não? Pois bem. E vocês viram que o Talhaferro, assessor do Moraes no TSE, ex-assessor a essa altura, o Talhaferro foi indiciado há poucas horas pela Polícia Federal. No entendimento da Polícia Federal, o Talhaferro cometeu o crime de violação de sigilo funcional. Teria contribuído com fake news e tentado, como foi a expressão que a Polícia Federal usou? Tentado manchar, não foi outra palavra, mas como se fosse manchar, esfacelar, sei lá, a honra, a credibilidade do doutor Democracia, do doutor Alexandre de Moraes. O Talhaferro indiciado. Uma das coisas mais chocantes dos últimos tempos, toma aí a OAB na caixa dos peitos, é que nesse relatório da Polícia Federal, que indiciou no final do inquérito o Talhaferro, é dito lá com todas as letras, como se diz aí, que a Polícia Federal estava escutando. Grampearam um advogado. Estavam monitorando telefonicamente o advogado do Talhaferro. AB, já pode isso, Arnaldo? Qual será o papel que o Conselho Federal da Ordem, o Dr. Beto Simonetti, está achando que restará à OAB depois de tudo isso, se não de mera assessoria ao governo Lula? Meu Deus. Vocês entenderam? O Talhaferro, como qualquer cidadão, tem direito a uma defesa. Existia um advogado, o doutor Eduardo, que não é o Bolsonaro, defendendo, é um ótimo advogado, diga-se de passagem. Mas o telefone dele estava grampeado. A PF monitorou as conversas ali entre um advogado e o cliente, o Talhaferro. E o sigilo profissional
Como ousam quebrar o sigilo profissional de um profissional da advocacia? Não é, OAB? Ah, houve uma notinha por aí, amanhã já se esquece da notinha. Olha aqui, inclusive é um grande livro, onde está o livro? Existe um livro que esses caras deviam ler. Esse livro do professor José Roberto Castro Neves, Como os Advogados Salvaram o Mundo, a história da advocacia e sua contribuição para a humanidade. Isso aqui já foi verdade um dia. Isto aqui já foi verdade um dia. Como os advogados salvaram o mundo. O que é que significa? É um livro escrito de maneira muito boa, muito deliciosa, onde o José Roberto Castro Neves, professor doutor de Direito, um civilista, um especialista, gosta muito de história também, de Shakespeare. Então, ele vai traçando ao longo da história, desde a história antiga, como os advogados foram importantes no aperfeiçoamento da civilização. Isso no plano mundial. Houve, de fato, posturas, assim, de fato, honrosas, corajosas, nobres, de muitos advogados mundo afora, todos os continentes. Mas agora está todo mundo calado, está todo mundo dominado. É ou não é? Pois bem, mas parece que a Casa Branca ainda fala. Está aqui no portal Metrópole, Casa Branca manda recado ao Brasil após tarifaço de Trump. De acordo com o comunicado divulgado pela Casa Branca, o Brasil é um dos países que, aspas, sufocam a economia dos Estados Unidos. Olha que coisa. A Casa Branca mandou um recado para o Brasil e classificou o Brasil, como um dos que mais sufocam a economia norte-americana. A acusação surgiu em um comunicado divulgado na quarta-feira, 2 de março, horas após o presidente Donald Trump anunciar o chamado tarifaço. Tarifaço. Está aqui no comunicado, abre aspas para a Casa Branca, certos países como Argentina, Brasil, Equador e Vietnã restringem ou proíbem a importação de bens remanufaturados, restringindo o acesso ao mercado para exportadores dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que sufocam os Estados Unidos para promover a sustentabilidade, desencorajando o comércio de produtos quase novos e com uso eficiente de recursos, disse um trecho do comunicado. De acordo com a administração de Trump, tais restrições que sufocam os Estados Unidos poderia na verdade, houve um erro aqui de plural do Metrópolis. Poderiam, melhor assim, aumentar as exportações dos Estados Unidos em ao menos 18 bilhões de dólares ano. O Brasil ainda foi citado outras 2 vezes na publicação oficial da Casa Branca. Em uma delas, o governo dos Estados Unidos afirmou que o Brasil, ao lado da Indonésia, é uma das nações que tem se aproveitado dos norte-americanos por conta de tarifas sobre o etanol. E aí, Luli? Em outro trecho, a Casa Branca citou o Brasil como exemplo de país que possui taxas tarifárias mais altas em relação às praticadas pelos Estados Unidos. Este mesmo tema é reverberado, também repercutido no portal G1. Não vale muita coisa, mas vamos aqui repercutir. Diz aqui, Brasil está entre países que sufocam e Trump não permitirá que Estados Unidos sejam explorados, diz a embaixada. Aquela outra nota foi da Casa Branca, essa foi da embaixada. Comunicado divulgado pela representação americana em português é atribuído à Casa Branca. O Brasil disse que tarifaço viola acordos e que pode acionar o MC. Vai lá, aciona o MC, Luli. Vamos lá, Luli, aciona o MC. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou nesta quinta-feira, 3 de abril, um comunicado no qual citou o Brasil entre os países que sufocam parte da economia americana, acrescentando que o presidente Trump não permitirá que os Estados Unidos seja explorado. O comunicado em português é atribuído à Casa Branca e foi divulgado um dia após Trump ter anunciado em Washington tarifas a produtos importados vendidos para os Estados Unidos. No caso dos produtos brasileiros, a tarifa de 10%, a mesma anunciada para o Reino Unido. Que beleza, não é? Já para a Europa continental,
foi anunciada a tarifa de 20%, e já para os gloriosos chineses, tarifa de módicos 34%. Toma aí, China. Começa a tomar um pouquinho do próprio veneno. É isso daí. Meus amigos, também está dito aí, por acolá, que foi concedida pelo TRF2, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, foi concedido a prisão humanitária domiciliar, prisão domiciliar humanitária a Roberto Jefferson. Mas agora aguarda, os desembargadores não mandam mais os próprios narizes, agora está aguardando para ver se o doutor Moraes deixa a decisão valer. É o que está dizendo a mídia, não é isso? Bom, eu paro por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Vamos aguardar os próximos passos. Hoje, sexta-feira, vamos verificar. Domingo tem um grande evento, não é? Domingo tem um grande evento. Essa semana foi uma semana polvorosa, de muita polvorosa na Câmara e no Senado. Inclusive, doutor Aleide Moraes esteve junto com Flávio Dini no Senado Federal. Dizem as porta-vozes do STF na Globo News que ministros estariam ligando para deputados. Hoje um deputado disse da Câmara, ontem um deputado disse da tribuna que deputados estão sendo pressionados pelo Supremo. Isto é muito grave, muito grave. Bom, mas de fato houve grande barulho pela oposição ao longo dessa semana, que está findando hoje, movimentos até de obstrução de pautas, etc. Então, veja bem, o tamanho do evento do domingo, 6 de abril, na Avenida Paulista, vai ditar as cores e a energia da segunda-feira, ou melhor dizendo, da terça-feira, porque deputado mesmo trabalha de terça a quinta, e no máximo. Ou seja, na semana que vem, se as manifestações forem grandiosas, como se espera, de fato, a anistia pode dar um olá. Olá, brasileiros. Dê seu like, inscreva-se. Se já é inscrito, confira a sua inscrição, não espere ser notificado. Entre várias vezes ao dia no canal. Dê seu like, como eu disse, um comentário também sempre é bem-vindo se for educado. Compartilhe. Por último, aqui embaixo há uma aba chamada Seja Membro. Clique na aba, torne-se membro do canal.